Estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo. Já falamos sobre dons de língua, dom de profecia, capacidade de interpretar as línguas, operação de milagres e maravilhas, dons de cura, dom de discernimento de espírito. E hoje vamos falar sobre um dos principais dons, que é o dom da palavra de sabedoria. Esse é um dos principais dons. Por quê? Porque através da palavra a gente vai poder pregar o evangelho, porque a fé vem por ouvir a palavra. 1 Coríntios diz que pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12, 7. Para que serve a palavra de sabedoria? Para que possamos instruir e aconselhar os irmãos na fé. Colossenses 3,16. No livro de Atos diz que Estevão era um homem tão cheio de sabedoria que ninguém poderia resistir à sua sabedoria e nem ao espírito pelo qual ele falava. Atos 6, versículo 10. O maior exemplo de sabedoria que temos na Bíblia é de Jesus Cristo. Em Marcos 6, do versículo 2 ao versículo 3, diz que ele ensinava em uma sabedoria tão grande que as pessoas se escandalizavam. No versículo 2 diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem esta sabedoria? De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? No versículo 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Por quê? Porque as pessoas conheciam Jesus como homem, sabia que ele era uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que a mãe dele era simples, que os irmãos dele também eram pessoas humildes, simples, e se escandalizavam porque Jesus tinha uma sabedoria fora do comum. Sempre que os fariseus vinham interrogá-lo, ele tinha uma resposta, ele respondia de forma muito sábia. E Jesus é o maior exemplo de sabedoria, mas existem outras pessoas na Bíblia que tiveram dom de sabedoria, como Estevão, Paulo, entre outros. O dom de sabedoria da palavra é muito importante, porque às vezes na caminhada a gente encontra pessoas incrédulas que vêm tentar a gente, vêm fazer perguntas, e se a gente não estiver bem preparado, a gente não vai saber responder. Por exemplo, às vezes aparece um ateu perguntando como o mundo foi criado em apenas 6 dias, ou como é que pode Deus ter parado o sol para Josué, sendo que a ciência diz que quem gira é a terra em torno do sol e não o sol. Ou seja, são perguntas que os incrédulos fazem e que, se a gente não tiver um conhecimento da palavra, se a gente não tiver o dom de sabedoria, a gente vai ficar sempre sem ter resposta. Mais uma pergunta: como podemos adquirir o dom da sabedoria? Podemos adquirir sabedoria lendo as Escrituras, pois como cristãos somos instruídos a manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Provérbios 9,10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, a sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Porque muitas pessoas dizem que tem sabedoria, mas não temem a Deus. Então, uma sabedoria que não está baseada no temor, na reverência a Deus, não é a sabedoria que vem de Deus, e sim a sabedoria que vem do mundo. No entanto, algumas pessoas dizem que têm dificuldade para entender as Escrituras e também não conseguem identificar a vontade de Deus para as suas vidas. É comum a gente ver pessoas que dizem que não lê a Bíblia porque lê e não entende, né? Mas na Epístola de Tiago encontramos a seguinte
Afirmação. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e lhes será dada. Ou seja, Deus vai dar sabedoria para aqueles que lhe pedirem. Se a pessoa está com dificuldade de ler a Bíblia, está com dificuldade de entender a palavra e não pede sabedoria a Deus e não busca, Deus não vai dar. Ele vai dar para aqueles que estão buscando, que estão pedindo, que estão se consagrando, buscando esse dom. Porque não adianta nada Deus dar um dom para uma pessoa e a pessoa não usar, ficar enterrando os talentos. Então Deus vai dar para aqueles que querem usar a obra de Deus. Porque dá para uma pessoa que não pretende fazer nada com aquele talento, só enterrar, não adianta. E se Deus der um talento para alguém, um dom para alguém, a pessoa enterrar, no último dia, Deus vai cobrar aquele dom que deu àquela pessoa e que a pessoa não usou. Efésios 1,17 diz que devemos orar para que o Pai nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Para que é necessário o dom de sabedoria? O dom de sabedoria é necessário para todas as pessoas da igreja, principalmente para aqueles que desejam ser mestres, ensinar, para que não venham a dar ouvidos a fábulas nem a falsas doutrinas. Em Timóteo 1,9 diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, através da palavra de sabedoria, a gente vai ter a capacidade para exortar aquele que está no erro, chegar para a pessoa e dizer assim: olha, você está agindo errado, a palavra de Deus é contra essa sua atitude, você precisa se arrepender. Isso é exortar. E também para convencer os que o contradizem. Por exemplo, existem várias pessoas que estão contradizendo a Bíblia, pregando um falso evangelho. Então, quando a pessoa vem pregando um falso evangelho, por exemplo, assim, dizendo que Jesus já voltou ou que Jesus não vai mais voltar, pregando uma coisa que seja contra a palavra de Deus, de que a salvação seja através de sacrifícios, de subir escada de joelhos, ou coisas do tipo, você não é para ficar só calado, aceitando tudo. Você tem que ensinar para convencer os que o contradizem. Lógico que quem convence é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele vai agir através da palavra. Então, você, quando vê uma pessoa pregando algo que está errado, você tem que ter sabedoria para refutar aquilo. Não apenas ficar calado, aceitando tudo. Você tem que convencer aquela pessoa que ela está errada e mostrando ponto por ponto onde ela está errada. Se você não tiver o dom da sabedoria, você não vai conseguir fazer isso. Você vai passar vergonha, porque a pessoa vai ter mais conhecimento do que você. Então, você precisa estar preparado, estudando a palavra e pedindo sabedoria a Deus para que você não venha ser envergonhado pelo inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo tentou ele usando a palavra. Mas como Jesus conhecia a palavra mais do que o diabo, quando o diabo lançava uma palavra, Jesus dizia, mas também está escrito. Ou seja, o diabo usava versículos incompletos, fora do contexto. E Jesus, como conhecia o contexto da palavra toda, ele refutava as investidas do inimigo. E assim, nós precisamos fazer, porque o diabo ele vai vir usando versículos bíblicos. Se a gente não tiver conhecimento, se a gente não tiver o dom da sabedoria, a gente é que vai passar vergonha. Então, a gente precisa buscar sabedoria e buscar crescer na graça e também no conhecimento. Esse é o estudo de hoje. No próximo áudio, eu vou falar sobre a palavra do conhecimento. Essa é a palavra da sabedoria e tem a palavra do conhecimento também. Até a próxima.